A FAD TV, juntamente com o programa JBS Conversas com Arte, entrevista hoje uma personalidade muito querida de todos os portugueses. Um conselheiro espiritual de muitos artistas, o astrólogo e parapsicólogo Cláudio Montes. Cláudio, muito obrigado por nos receberes nesta tua casa linda. Tu vens de Santarém e apaixonas-te desde muito cedo pela astrologia e pela parapsicologia. Exato. E há muitas confusões nessa área. Podes-nos explicar um bocadinho como é que funciona a tua profissão, a astrologia, a parapsicologia? Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer-te, além da amizade, a oportunidade que me dás de dar a conhecer um pouco a minha área e esta área, que é de todos e é interessante, faz parte da vida. Muitas vezes as pessoas poderiam aproveitar, conhecer um pouco mais delas, um pouco mais do que está à sua volta, olhando para a astrologia, para a parapsicologia. São coisas que estão interligadas, porque a astrologia realmente são os planetas que nos influenciam, que nos dão boas energias, más energias, e a parapsicologia é conhecer um pouco dentro de nós, a nossa alma, a nossa parte espiritual. O nosso cérebro tem dois hemisférios, portanto, um é racional e outro é emocional ou espiritual. Portanto, quando muito novo me interessei por esta área. Portanto, eu sou de Santarém, uma aldeia, mas ligava muito a estes detalhes, a esta área do ocultismo. E ainda havia muito pouca informação na altura, era muito difícil encontrar livros sérios. Andavas vir tudo do Brasil, tudo não é? do Brasil, às escondidas, porque era sempre tudo muito intitulado com bruxaria, com coisas. Não é verdade, portanto, porque quando eu insiro, por exemplo, esta área nas artes divinatórias, se calhar não concordo assim muito, porque as artes divinatórias é adivinhar, e eu vou mais pelo conceito de interpretar. Portanto, uma pessoa que me consulta, ou que tem uma dúvida, ou que quer ver parte da sua vida de uma forma diferente, eu utilizo mais a interpretação do que propriamente ter uma bola de cristal, ter falar com isto, falar com aquilo, aquele aparato todo que é para impressionar. E isso não é uma conversa direta, é conhecer a pessoa dentro daquilo que eu aprendi, porque depois de ter uma vida normal como toda a gente, ser um empregado como toda a gente, nos intermeios eu tinha realmente interesse por desenvolver essa capacidade e aprender com gente capaz, com gente séria, com o movimento que havia na altura, que neste momento está transformado, que era o movimento Nova Era. Exatamente, e aí era de uma inspiração oculta, espiritual, e depois aprendemos um bocadinho pouco de radiestesia, de interpretação, eu não digo tarô, mas uma interpretação mediúnica de cartas, mas na base da astrologia, que é perceber a conjuntura em que nós estamos, o nosso perfil e aquilo, as capacidades que podemos tirar de nós. A arte que tu tens de interpretar os astros e de interpretar o semelhante tem ajudado imensos artistas e imensas figuras públicas que te procuram, e empresários e pessoas que querem fazer alguns negócios e que te consultam para os ajudares a escolher a melhor altura. Isto obviamente não é publicidade, e se há publicidade a fazer é a FAD TV, como digo, de entrar e dar oportunidade às pessoas desta área. Muito obrigado. Mas eu comecei por escrever os signos numa revista que ainda hoje existe, que é Caras, portanto, durante 5 anos. Só que a partir daí há uma exposição muito grande e as pessoas querem espetáculo, querem dizer coisas que lhe enchem a alma. Isso deu uma oportunidade a conhecer empresários, a conhecer pessoas inteligentes, médicos. Eu costumo dizer, na minha área de consultas, só que ainda não me consultou, e se calhar não me vai consultar, com todo o respeito que tenho por essas pessoas, foi realmente as pessoas que são testemunhas de Jeová. Agora, de resto, católicos, apostólicos, padres, médicos, todas as pessoas de todas as áreas eu já tive o prazer de conversar. E encontro uma coisa que é realmente verdade, é ter a oportunidade de se conhecerem elas, de conhecer e poderem perceber que podem ter um momento bom para fazer um negócio, ter um momento bom para admitir o empregado. É curioso que eu tenho empresas que me dão o perfil dos candidatos e depois eu é que decido se este tem um perfil bom para trabalhar ou não. Portanto, a astrologia, e que eu depois aprendi
No fundo é tudo campos magnéticos e energéticos. Tem tudo a ver com o cosmos. E nós somos um microcosmos. E à nossa volta está um macrocosmos. Portanto, e quando se fala em energias, nós estamos a partilhar este espaço. Porque há muitas pessoas que são amigas, dão-se muito bem, mas quando se partilha o espaço, aquilo há sempre uma incompatibilidade, há sempre um desacerto. Isso tem muito a ver com os casais. Às vezes perceber porque é que um casamento não funciona, ou perceber porque é que uma sociedade e um negócio não funciona, é conhecer um pouco o perfil dessa pessoa. Portanto, a pessoa não vai lá e dizer-me assim como aconteceu, olha, eu queria jogar, quero ter sorte ao jogo. A sorte é um estado positivo que a pessoa pode adquirir por ela própria. Ou seja, também ajudas a trabalhar a mente das pessoas. Completamente, é que sei a mente, como eu dizia. A mente comanda tudo, não é? Como eu dizia há pouco, o cérebro tem 2 hemisférios, são um racional e outro emocional, devem estar no melhor equilíbrio. Mas depois nós temos capacidades, temos potencial, e quando falamos nos signos propriamente, um escorpião tem uma possibilidade, tem uma capacidade, tem uma sensibilidade. Um touro tem outra resistência, tem outra estrutura, tem uma defesa melhor dele próprio. Porque depois, quando as pessoas começam a desenvolver negócios, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo. Só para o que ouviram dizer que dava dinheiro, um indivíduo quer cantar. E aí, de respeito à tua área, quando um artista, quando um cantor, quando um fadista está em palco, e já deves ter sentido na pele, está exposto. Portanto, há muitos olhos, há muita observação. E esses olhos, se tu olhares para uma pessoa, tens um tipo de reação. Se olhares para outro, tens outro. Portanto, aqui é uma energia que entra em conjunto. Ora, se as pessoas forem incompatíveis, tu não sentes bem aquele espetáculo, não sentes bem a trabalhar com aquela pessoa, não sentes bem. Isso acontece muito porque estão muito próximos, estão muito dentro da mesma área. Portanto, a astrologia, quando recebe alguém, ajuda muito a ajudá-la a preparar os campos em que atua, os campos em que trabalha. Portanto, não é propriamente recorrer-se à astrologia para dizer que quer comprar aquilo, ou quer ter sorte para jogar, ou quer ter, ou o que é que me vai acontecer amanhã. Claro. Não. Como eu costumo dizer, o tempo pertence a Deus. Portanto, nós não temos capacidade de dizer às pessoas, só podemos dizer, aliás, o que elas podem mudar na vida. Porque há pessoas que dizem, se calhar não tenho muitos anos de vida. Nenhum astrólogo lhe pode estar a dizer, olha, tem tantos, tem 5, tem 10. Agora, pode ajudar essa pessoa a tirar o maior partido da sua vida e a guiar melhor, porque no fundo, como já disseste muito bem, não vais ali adivinhar absolutamente nada da vida das pessoas. Pois a parapsicologia conjuga-se, porque a parapsicologia é mais do foro espiritual, é mais dos medos das pessoas, as pessoas que têm medo. O que é o espírito para ti? O espírito é uma energia. É uma energia. Exatamente. É a energia que nos move. O corpo, o ser humano é feito de matéria e de espírito, quer dizer, isso aí não há dúvida nem é descoberta nenhuma. Agora, sobre o espírito há muito aproveitamento, tem que ser tratado tem que ser com seriedade, porque há pessoas que me dizem assim, hoje, esta noite vi o meu avô. Depende de como é que viu o avô, quer dizer, podemos estar perante um fenómeno mediúnico, porque tratamos de mediunidade, ou um fenómeno de alucinação, porque a pessoa gostava muito e está a vê-la a todo momento. É preciso decifrar, não é? Exatamente. Olha, vem cá porque precisa de pagar isto, precisa de pagar aquilo. Não. Há realmente um sentimento da pessoa quando alguém parte, tem que ser gerido de uma forma muito positiva, porque, voltando aqui entra a astrologia para dizer o quê? Porque na astrologia há os signos que são sensíveis a essa área. São signos em que a componente, o estado espiritual das pessoas os domina muito. E quais são esses signos? Peixes. Temos, por exemplo, peixe. Escorpião é o rei. Escorpião é de uma sensibilidade extrema, de às vezes insegurança, é do tudo e do nada o escorpião, porque se dedicar a alguma coisa, dedica-se de alma e coração. Se amar, ama tanto que até pode tornar o ciúme. Mas é de uma sensibilidade, costuma dizer em simbologia, que o escorpião tem aquela defesa para se defender do ataque dos outros. Exato. E pronto, mas dizem que é tão mau. Não há signos bons nem signos maus. As pessoas é que podem aproveitar o bom e o mau. Depois temos o caranguejo. O caranguejo também é o signo da família,
portanto também é um signo com alguma sensibilidade nesse campo. Costuma o caranguejo anda com a casa às costas. Exatamente. E então anda com a família às costas. E, portanto, às vezes é preciso ajudar a gerir essas pessoas quando tem um problema familiar, quando tem uma responsabilidade, quando tem um problema de saúde. Aqui os escorpiões, não digo todos, mas grande parte podem desenvolver, serem hipocondríacos, serem pessoas muito medrosas, serem pessoas, portanto, que têm um arranhão e aquilo já é uma chatice. Portanto, a astrologia gera isso. A parapsicologia não vai realmente ajudar as pessoas, às vezes, a fazer o luto, porque eu costumo dizer que ninguém está preparado para a morte, porque muitas pessoas, a gente vê os familiares a sofrer, os amigos a sofrer, e em desespero quase... A morte é algo terrível. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Há várias interpretações, há vários... por isso precisamos muito de ter uma esperança. Precisamos de viver a vida. Exatamente. Para se preparar para a morte. Porque se nós em Norvo... É como se a morte fosse um prémio para quem viveu bem a vida. Não? E às vezes estamos perante pessoas que sentimos isso, pessoas que nos são queridas, que sentimos que toda aquela parte final da pessoa é vivida, não digo com alegria, mas com tranquilidade, que é isso que se pretende. Exato. Não o sofrimento, mas dizia eu, quem realmente às vezes vê um familiar estar em desespero, que está mal, às vezes há a tendência de dizer era melhor isto acabar, mas não é, porque depois quando acontece ninguém está preparado. Ninguém está preparado verdadeiramente. E aí realmente entra o fenómeno da parapsicologia, que não tem nada a ver com religião, aliás, aceito, mas todas as religiões, vou a Fátima, não tenho problema de ir a Fátima, não tenho problema de ir à igreja, nada disso, não entendo que seja uma oposição, estou a falar de religiões. Seitas já é outra coisa, seitas já temo mais um pouco e infelizmente muitas vezes somos assombrados por essas seitas. Como é que funciona a parapsicologia na ajuda das pessoas? É um pouco interpretar esses fenómenos em que as pessoas não os compreendem. É, por exemplo, acontecerem determinadas situações na vida das pessoas em que não conseguem dominar isso, portanto, haver uma situação de vida na pessoa em que começa, não digo de depressão, mas começa a perder a confiança, começa a ligar-se mais a coisas que acontecem e não consegue dominar. Quando estávamos a falar, por exemplo, na questão da vida e da morte, é muito dentro dessa área, porque muitas pessoas não estão preparadas para uma doença e então começam logo a pensar que é o fim delas. Portanto, há que ir buscar toda a força interior que está nessas pessoas, e porque a parapsicologia e a psicologia quase que são parecidas, só há aqui realmente a componente convencional da psicologia e depois a parapsicologia que vai buscar a parte espiritual da pessoa. E aí é ajudá-las a compreender, portanto, esses medos, essas fobias que às vezes têm de estar sozinhas, de verem entidades, de verem coisas, de se sentirem bem, porque acontece. Podes entrar numa loja para comprar uma camisa, nunca entraste naquela loja e não te sentires lá bem. Portanto, isso tem a ver com o espaço, tem a ver com as pessoas que estão ali, tem a ver com o campo magnético, com o campo energético, com o campo espiritual. Qualquer destas coisas tem a ver com isso. Aconselhas, por exemplo, uma pessoa antes de comprar uma casa? Perfeitamente. Sim, consultar-te? Não nos dá tempo, senão fazia, e foi uma das coisas que eu fiz quando fui a primeira vez à televisão, foi trabalhar com radiestesia, porque aí não há truques, a pessoa vê, ali não estou a fazer ilusionismo, e que existe livros sobre isso, que é a radiestesia, e tu aí então numa casa, numa pessoa, podes perceber como é que a pessoa está nesse momento, se está no estado de espírito positivo, bloqueada, a pessoa pode estar bloqueada, o que é que dá? Bloqueio de ideias, faço, não faço, compro, não compro, também tem depois a ver, lá está, a astrologia com insegurança do perfil de cada pessoa, e depois é engraçado perceber o ciclo de mudança de nós, porque eu, por exemplo, posso-te perguntar quantos anos tens? Tu dizes que tens 25. Tenho 25. Eu digo, não tens 25, tens 26. Porque para nós conta muito o tempo em que a tua mãe, o tempo de gestação, que agora já se aceita também, porque já alertávamos que as vibrações da mãe para o feto iriam depois aparecer e depois interferir no crescimento da criança, pelo menos até aos 5 anos, que é o primeiro ciclo de mudança. E depois é ajudar as pessoas realmente
no dia-a-dia, a tirar o maior partido daquilo que se propõe fazer. Portanto, eu sei que viajas muito e que ajudas imensas pessoas lá fora, em Tel Aviv. A espiritualidade não há tempo nem espaço, como eu costumo dizer. Exatamente. E eu tenho imigrantes no Canadá, na Bélgica, na França, em Espanha, porque costuma dizer que quando não pode ir a montanha a Maomé, montanha vem a montanha a Maomé. Que é o que faz. E é o que faço. O Cláudio viaja muito pelo mundo a ajudar as pessoas que o consultam, que lhe pedem. Como é que são essas viagens de negócios de gente com muito dinheiro que te consulta e que te pede ajuda, e outras pessoas com menos possibilidades que tu também ajudas sempre? E se for preciso também não se cobra. Agora há um detalhe que eu quero chamar a atenção, é que foi uma senhora uma vez a uma consulta, e quando eu lhe cobrei a consulta, ela disse: mas eu pensava que o senhor com esse dom não cobrava. Eu disse: mas eu não tenho dom nenhum. Eu aprendi, um médico também não tem dom. Aprende, um padre também não tem dom, também aprende, mas Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, cobrava o dízimo. Portanto, isto faz parte do trabalho, não faz parte de a gente ter uma missão gratuita. Agora, também não é o dinheiro que... Claro, que te movimenta, claro. Não, o dinheiro faz falta à minha vida, porque o que me pago, e seguramente é o tempo que eu utilizo com essas pessoas. Quando vou, e como perguntavas, quando vou aos sítios, ao Alentejo, ao Algarve, porque há realmente essa parte do meu trabalho que é necessário ver no local, perceber porque é que aquela empresa não funciona ali, perceber porque é que aquele ramo não dá ali, perceber porque é que aquela casa não se vende. Isso é muito estranho às vezes, e isso posso só abrir este detalhe, que é a dificuldade de vender uma propriedade, a dificuldade de vender uma casa. Isso as pessoas não imaginam o que está por trás disso. E aqui entra a parapsicologia. Portanto, pode haver um sentimento, e um sentimento é uma energia, não é? Claro. Obviamente, um sentimento sobre esse bem, sobre essa propriedade, sobre essa casa, em que realmente pode assegurar uma entidade, então, ou um desejo. Uma pessoa, por exemplo, desejava comprar esta casa, não pode, não consegue, cria-se aqui um sentimento de posse, e então depois as pessoas vêm, dão meia volta, não se sentem bem na casa. Tem que haver explicação para isso. Claro. E aí entra realmente a parte de sensibilidade das pessoas e de eu ter que ir onde for preciso para dizer: olha, fecha esta loja. Às vezes é muito chato dizer assim: olha, tem que acabar este negócio. Mas investi aqui, isso tudo, está bem, mas não renova, altero, pense noutra coisa. Mais um exemplo: uma senhora que tinha uma loja no Colombo e depois teve uma grande oferta por essa loja. E o que é que eu vou fazer agora? E o sonho dela era ter uma bomba de gasolina, porque achava piada que os carros entravam ali e era dinheiro a toda a hora. Eu disse: não, senhora, traz-me 3 opções e eu depois, dentro do seu enquadramento, sugiro-lhe uma. E o que é que eu sugeri? Isto estamos a falar já há bastante tempo, uns 15 anos, 20 anos. Uma padaria, quando começaram a surgir essas boutiques do pão. Senhor Cláudio, então agora eu vou meter a mão num saco de plástico a vender pão às pessoas. Experimente. Sorte essa, posso dizer até onde foi, não quem é, mas onde foi, em São João de Estoril, comprou uma boutique dessas de pão, que foi um sucesso tremendo, e com essa boutique de pão voltou a ganhar dinheiro para comprar uma loja outra vez no Colombo. Extraordinário. Pronto, está a ver, era uma área que ela estava completamente a pôr de parte. Portanto, isto às vezes, um conselho, ou o conhecimento que nós temos desta área, tem a ver com sensibilidade, não tem a ver com opções. Eu dizer, gosto mais do Montijo ou do e também com a parte energética. Tem que se lá ir ver, tem que se ir ao terreno, tem que se perceber se aquele negócio não funciona. Uma coisa que eu tenho é uma capacidade razoável, há mais, mas também 3 ou 4 em Portugal somos bons, na interpretação de fotografias, e as pessoas ficam muito assustadas como é que eu olho para aquela pessoa e digo: realmente tem razão, é isso, essa pessoa é assim. Às vezes realmente sou consultado no sentido de dizer que aquele empregado está ali, mas está a prejudicar ou não está a ter o seu rendimento. Há exemplos, tenho centenas ou milhares de exemplos, porque são 30 anos nisto, e tenho pessoas que acompanham há 30 anos. Portanto, não é um trabalho, a astrologia não é um trabalho em que a gente vai ali buscar uma mesinha, um pozinho e faz e pronto, e resolve-se.
Não é como um médico de família, é como um conselheiro em que diz assim, olha, agora é melhor estar quieto, não estar a fazer isso, olha, não aceita esse trabalho, olha, tenha cuidado se estiver a trabalhar com esta pessoa, olha, em vez de, por exemplo, como quando houve a grande crise em que as pessoas estavam a comprar terrenos na OTA por causa do aeroporto. Claro, eu fui aí entre um lado e outro e disse, não comprem aí, comprem aqui. Mas já tenho lá um amigo conhecido na conservatória, diz que vem para aqui, mas compra ali. E hoje tenho os terrenos ali a render, na zona do Montijo. E quando for para lá o aeroporto, aquilo vale um balúrdio. Portanto, claro, não construíram, não gastaram o dinheiro. É aí que muitas vezes é interessante o conselho às pessoas a investirem ou a tirarem o maior partido das empresas, porque às vezes dá-se um tiro no escuro e vai tudo para a água abaixo. A astrologia, a radiestesia, tudo isso são artes divinatórias ou artes esotéricas que a pessoa também tem que estar preparada, porque se a pessoa é cética, vai ali, e já me aconteceu, claro que não tem partido de nada, porque vai ali à espera só de resolver aquele problema amanhã, porque viu-se aflito e é a última coisa que quer é ir a alguém que lhe dê um conceito. Nós não dizemos, espere, isto tem uma resolução, mas tem que fazer isto ou tem que evitar aquilo. Portanto, a minha área realmente é interessante porque dá para fazer amigos, dá para ter muita confiança, como disse, tem pessoas há 30 anos que já lá foram elas, já lá foram os filhos, já casaram os filhos e continuo sempre a pedir aquele conselho que felizmente tem dado certo. Extraordinária a tua vida, à parte da tua carreira, que dura muitos anos. Sei que és um apaixonado por fado, como estamos na Fado TV. Como é que surge também o fado na tua vida e sei que o cantas muito bem, porque já tivemos a possibilidade de partilharmos tardes de almoços. Não, há uma situação que é muito interessante e isto é como, eu vou-vos dizer, dentro da minha profissão eu não sou muito de idolatrar, mas quem eu idolatrei e idolatro ainda e está no coração, penso que foi a única pessoa, foi a nossa Amália. Sim. E eu conheci a Amália na Feira Popular e depois, muito tímido, disse-lhe, eu gosto tanto da Dona Amália, se um dia lá fosse levar-lhe um ramo de flores, aceitava. Mãe, vamos lá levar a sopa, também podes lá. E realmente é verdade. Depois tive um amigo comum que realmente fazia parte das visitas da casa da Amália e eu passei lá a ir algumas vezes, contar anedotas. Não picantes. Anedotas de salão. E então eu gostava muito e depois às vezes cantarolava os fados da Amália. Dizia, não tenhas medo de cantar, vá, abre a voz e não sei. Mas eu tenho... Se cantar à capela, aliás em tua casa já tivemos essa oportunidade, já. Foi a primeira vez, tenho algum receio, mas tenho receio de cantar acompanhado porque vou sempre a 300 à hora e os fadistas nunca mais me seguram. Os guitarristas. Portanto, não sou um fadista, mas sou um apaixonado por fado. Mas tanto fadista é o que ouve, frequentador das casas. Grandes amigas, a Alexandra, grande fadista, Maria da Fé, grande fadista, a Lénica Gentil, beijinhos, a Anitta Guerreiro, portanto, toda essa gente eu adoro ouvir. Beijinhos nossos. Beijinhos nossos para vocês, que são realmente uma relíquia que o país tem. É verdade. Às vezes, são um bocadinho esquecidos. Há bocadinho disseste que a Fado TV não tinha tempo e que o programa não tinha tempo, mas eu acho que o realizador que está apaixonado por este programa concede-nos mais um pouco de tempo para exemplificares um bocadinho da tua área. Pode ser? Pode, pronto. A área que eu referenciei algumas vezes, que era trabalhar com radiestesia, e as pessoas, isso é muito pouco conhecido. Que é o pêndulo. O pêndulo não adivinha, o pêndulo interpreta. Portanto, a pessoa tem uma energia, o pêndulo põe-se ali e ele capta. Portanto, depois os movimentos é que é para a esquerda, para a direita, ou parado. Portanto, só há essa hipótese, mas isso aí não há truques, porque tem que se ter um... Vamos ver. Pronto, dentro da área que falámos, que eu trabalho, existe a radiestesia. A radiestesia é um pouco medir energias do espaço, energias de uma casa, de um terreno ou de uma pessoa. E tu aqui tens as tuas mãos, portanto tens aqui polo positivo com a bateria do carro, polo positivo e polo negativo. Se eu fizer isto, há calor. Calor é magnetismo, portanto não é nada do outro mundo. Agora o que é que nós vamos fazer? Para medir esse tal espaço cósmico que tu tens, vamos utilizar este pêndulozinho que, se eu puser aqui,
E agora agradecia ver que não oscila, não mexe. Fica ali quietinho. Se eu puser aqui a minha mão, vou buscar uma corrente, correto? Se pegar no pêndulo e fizer aqui, portanto, ele roda. Tem dois movimentos, portanto, um no sentido dos ponteiros do relógio ou o outro no sentido contrário. Portanto, aqui é importante ver que a mão não oscila, portanto, não há aqui de fazer qualquer movimento, mas se eu tirar, ele para. Deixou de haver essa corrente. Portanto, se fizer assim, não é muito, mas diria que o teu espaço cósmico, as tuas energias, tu estás ligeiramente positivo, ligeiramente bem disposto, diria eu. Portanto, se tirares essa mão, experimenta tirar essa mão, portanto, não há lá campo magnético nenhum e veja se eu quiser oscilar. Portanto, isto é a radiestesia que se pode fazer no terreno, perceber porque é que há ali qualquer coisa que morre tudo. Morre não há energia, não há vida, não é? Portanto, a radiestesia pode-se depois utilizar, isto é um pêndulo profissional, pode-se depois também pôr aqui um testemunho da pessoa, qualquer peça, qualquer coisinha que tenha a ver com a energia da pessoa. E, portanto, o importante aqui é não estar alterado. Então eu que estou ligeiramente positivo, como é que posso ficar plenamente positivo? Porque eu quero é ficar plenamente positivo. Exato. Preparares o cérebro, é porque eu não teres uma preocupação e não transformares isso num problema. Exatamente. Fazeres de um plano diário, mas ter sempre uma atitude positiva. E a disciplina? A disciplina, por exemplo. A alimentação aqui conta muito. Por exemplo, eu gosto muito do meu pepinho, eu gosto muito do meu choricinho, eu gosto muito, mas tudo o que seja condimentos altera o nosso estado de espírito. Aliás, é conhecido que o álcool altera o espírito. Portanto, quem estiver dentro desta área tem que ter um cuidado, porque senão depois está acelerado, está nervoso, está ansioso e quando se entra realmente no campo de trabalho fica tudo lá à porta. Depois só está uma pessoa à nossa frente que é transparente, portanto não se vê se é bonita, se é feia, se é alta, se é isto, se é aquilo, e aí é o sentir das energias, e depois é que se pode fazer um trabalho bom e a pessoa sentir-se bem e voltar e perguntar o que a preocupa e usar as várias formas então de interpretar e poder ajudar. Cláudio, muito obrigado pela arte. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Fado TV, muito sucesso. Sei que vão crescer, sei que o Fado, agora que felizmente foi reconhecido, a Fado TV vai ter uma oportunidade também no nosso país e que as pessoas subscrevam e que se dediquem e que estas áreas, a arquitetura, o teatro, o fado, as canções, tudo isso faz parte do fado. O que é o fado? É a vida. O fado é a vida. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.